dia! Estamos começando o programa Conhecendo o Seu Direito de hoje e nós queremos desde já agradecer a sua presença e a sua participação. Você pode participar conosco através do telefone 91 11 37 40 pelo Facebook do Lani Patrícia e também assistir a esta e todas as outras entrevistas através da minha página do YouTube, do Lani Patrícia RR. Hoje o nosso programa tem um tema muito importante. Nós iremos falar sobre a atuação do Ministério Público no interior do Estado. E para falar sobre esse assunto, nós iremos conversar com o nosso convidado especial, Dr. Igor Naves Belchior da Costa. Ele que é promotor de justiça da comarca de Alto Alegre, muito atuante, e nós iremos conversar com ele no próximo bloco, uma entrevista muito especial que você não pode perder. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Bom dia! Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, hoje com tema especial, a atuação do Ministério Público no interior do Estado. E nós iremos conversar com o Dr. Igor Naves Belchior da Costa, ele que é promotor de justiça da comarca de Alto Alegre. Bom dia, doutor Igor. Bom dia, doutora. Nós gostaríamos de perguntar primeiramente como é a atuação do Ministério Público no interior do Estado. A atuação do Ministério Público no interior do Estado, ela é bem diferenciada do promotor na capital. Primeiro, porque ali só tem você. Em regra, todas as comarcas aqui do estado de Roraima só tem um promotor de justiça, salvo Rorainópolis, que tem 2 promotores. Então, o contato do promotor com a população é muito grande. Então, são vários tipos de demandas que a gente recebe lá, atendimentos, a gente faz vários atendimentos diários, tanto a população quanto a autoridades da cidade, como vereadores, próprio prefeito, e às vezes nós temos que chamá-lo para resolver alguma questão que está acontecendo. É um trabalho bem dinâmico em relação à atuação de um promotor na capital, que tem uma promotoria com um assunto especializado. Lá não, nós tratamos de todos os assuntos inerentes ao Ministério Público, seja processualmente, né, seja dentro de um processo judicial, seja no âmbito extrajudicial, que também a gente tem vários procedimentos, tratando de diversos assuntos de interesse da comunidade, no caso meu, da comunidade de Alto Alegre. E como fiscal da lei, como é essa atuação do Ministério Público em todas as áreas, você estando sozinho? Como funciona isso? É um desafio, né? É um desafio grande porque você tem que ter um mínimo de conhecimento possível em relação a todos os assuntos que são levados até o promotor de justiça. Mas, ao mesmo ponto que é um desafio, é uma grande conquista do Ministério Público. Primeiro, porque a população local ela passa a ter conhecimento do poder atribuído pela lei ao Ministério Público de resolver diversos problemas, como saúde, educação, serviços públicos, etc. Então a gente tem que estar sempre bem antenado, bastante bem orientado, no sentido de passar essa orientação para a população, no sentido de buscar as medidas possíveis e cabíveis para resolver os problemas que são trazidos até nós, sejam medidas judiciais, sejam medidas extrajudiciais, que muitas coisas que chegam até o Ministério Público no interior, a gente consegue resolver extrajudicialmente, sem ter que acionar o Poder Judiciário. Até em virtude das prerrogativas que são conferidas pela lei ao Ministério Público, de oficiar, de requisitar, notificar autoridades e representantes de pessoas jurídicas, ou até mesmo pessoas físicas, no sentido de solucionar aquela questão que está sendo levada até nós. Então a gente tem que estar estudando todas as áreas possíveis. Eu, por exemplo, gosto muito de ler e de estudar, então eu compro muito livro, leio bastante, porque eu preciso estar atualizado com todos os temas, sempre com todos os temas, para poder dar uma resposta para a população. E o Ministério Público tem a função de fiscalizar a lei, como você falou, verificar se a lei está sendo cumprida. Você recebe pessoas no seu gabinete? Você atende a população de Alto Alegre? Sim, é até interessante porque no interior, o promotor de justiça ele tem que buscar sair muito do seu gabinete. Então a gente recebe pessoas no nosso gabinete, mas eu tenho que sair para resolver vários problemas.
é uma das características interessantes também do promotor no interior do estado. Atendimento eu faço todo dia. Não passa um dia sem eu receber pelo menos uma pessoa para fazer um atendimento. Seja uma orientação, que às vezes a pessoa só precisa de uma orientação, seja para receber uma denúncia, que a gente recebe diversas denúncias também da própria população em relação a algumas questões que estão acontecendo no município, que estão infringindo a lei, seja para tomar alguma medida judicial ou extrajudicial. Então o atendimento ele é constante. Todos os dias a gente recebe várias pessoas no gabinete da promotoria para fazer esse tipo de atendimento. E qual o assunto assim, mais procurado quando as pessoas procuram você no atendimento no seu gabinete? Qual o assunto assim, que eles mais procuram, que eles mais perguntam, mais questionam, mais tiram dúvidas? Muitas das questões que são levadas até nós pela população diz respeito a questões inerentes à própria pessoa. Por exemplo, um problema com o filho, uma questão envolvendo uma guarda, uma adoção. Nossa, é tudo, né? Tudo. Questão envolvendo falta de medicamentos. Às vezes a pessoa depende do medicamento fornecido pelo Estado ou pela Prefeitura. E chega lá no posto de saúde ou no hospital da cidade, não tem esse medicamento, eles vão fazer a denúncia porque deveria ter. Questão envolvendo também violência doméstica, a gente recebe mulheres lá para fazer aquela. Às vezes elas não querem ir na delegacia ou na polícia militar, vão no Ministério Público pedir uma aplicação de uma medida protetiva. Essa semana mesmo eu recebi uma lá assim. Questão envolvendo pessoas que vão lá para denunciar outras pessoas do município, porque a questão política é muito forte no interior, como é na capital. Então tem aqueles grupinhos políticos. Então, os inimigos. Os inimigos políticos. Então um determinado membro de um grupo político vai lá denunciar membro de outro grupo político. E são denúncias, na maioria das vezes, fundadas, de desvio de função pública, de acumulação indevida de cargos públicos, e a gente tem muito esse tipo de situação lá também. Então o atendimento envolve essas questões da própria pessoa, envolvendo a família, a sua segurança, a sua saúde, e questão envolvendo denúncias em relação a outras pessoas. Meio ambiente acontece? Meio ambiente também, mas em Alto Alegre, até que a demanda em relação ao meio ambiente ela é pequena. Porque lá a gente não tem, por exemplo, madeireiros como nós temos no sul do estado, que acabam destruindo vegetações nativas, etc., e áreas de preservação permanente. Não tem esse tipo de situação, ela não é tão evidente lá no município de Alto Alegre. Então nós temos poucas demandas ambientais lá. Certo. E onde você atende? Existe um local específico do Ministério Público no interior ou vocês atuam diretamente no fórum? Na maioria das comarcas, o Ministério Público tem buscado a sede própria. Em Alto Alegre, nós estamos construindo essa sede. Ela já está no estado bem avançado. A previsão de entrega pelo cronograma da obra é para janeiro. Então nós vamos ter uma sede própria. Hoje a gente funciona dentro do fórum, em duas salas, uma sala de gabinete, outra sala de atendimento dos servidores, mas na maioria das comarcas, como Pacaraima, Bonfim, Mucajaí e Rorainópolis, funciona em sedes próprias, seja alugada, seja construída, mas fora do fórum, no ambiente fora do fórum onde funciona o judiciário. O Ministério Público tem um trabalho chamado de interiorização, no sentido de construção das sedes próprias em todas as comarcas do estado. Já está bem avançado esse projeto do Ministério Público, e a próxima a ser inaugurada é justamente a Promotoria de Alto Alegre. É uma sede bonita, onde vai ter embaixo a parte funcional, vamos dizer assim, com gabinete, sala de atendimento, etc. E em cima um apartamento para o promotor de justiça que residir na comarca, para morar com sua família, etc. Até por questão de segurança, fica bem prático, funcional e seguro para o promotor de justiça. E, no caso, os outros interiores também têm essa questão do atendimento, a população direta, assim, qualquer pessoa pode procurar o Ministério Público para denunciar ou para tirar dúvidas. Também nos outros interiores funciona da mesma forma? A função é a mesma? Sim, a função é a mesma, é idêntica. É função do promotor de justiça atender a população. Uma das funções nossa é atender a população. Então, todas as comarcas, eu converso com os outros colegas também, eles recebem muito atendimento lá. Muitas pessoas procuram o promotor de justiça. E vou te falar por quê. Isso a gente sente até pelo que as pessoas nos contam. Talvez o Ministério Público seja uma das poucas instituições que a população ainda acredita. Muita gente fala,
realmente alguma coisa a respeito. Porque assim, a própria lei confere vários instrumentos ao Ministério Público para atuar, e esses instrumentos não são delegados a outras instituições. E por ter uma boa estrutura de trabalho... Por ser independente. Por ser independente, que é o principal ponto que eu falo, vou até utilizar uma expressão informal aqui, mas a gente não tem rabo preso com ninguém. Tipo assim. Eu falo isso para o pessoal entender mesmo. Não tem rabo preso. Então, pode chegar e denunciar? Pode chegar quem quer que seja. Então, essa independência funcional que o promotor de justiça tem e os instrumentos de atuação facilitam muito essa imagem do Ministério Público perante a população de ser um órgão bastante confiável, além de confiável atuante. Muito bom. No próximo bloco nós teremos outras perguntas muito importantes, inclusive a diferença da atuação do Ministério Público e Defensoria Pública no interior do Estado, dentre outras perguntas também que você fez. Próximo bloco estaremos de volta, não saia daí. 3, 2, 1... Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Igor Naves Belchior da Costa. Nós estamos falando sobre a atuação do Ministério Público no interior do Estado. Nós gostaríamos de saber, agora ainda com relação à atuação do Ministério Público no interior do Estado, como funciona realmente essa questão do Ministério Público, porque muitas pessoas pensam que o promotor fica atrás de uma mesa ali, sentado o dia todo, sem fazer nada, ou atendendo uma pessoa só, ou outra de quando aparece, ou só despachando o processo. É assim que funciona? Vocês têm projetos, vocês fazem o que mais? Não, é o contrário, a gente sai muito do gabinete. O promotor de justiça no interior ele tem que vestir a camisa. Mas vestir a camisa e não ficar só dentro do gabinete, não, sair bastante. Eu mesmo, particularmente, até porque em Alto Alegre a demanda judicial não é tão grande, a demanda de processos judiciais não é tão grande, possibilita o promotor de justiça estar fora do seu gabinete. Então, eu procuro estar visitando direto hospitais, postos de saúde, muito escolas legal. Principalmente. A gente tem um projeto em parceria com o Ministério Público Federal, que é o projeto Ministério Público pela Educação. Que bom. Pelo qual a gente pega todas as escolas do município que estão em situações precárias e tenta de todas as formas fazer com que o município ou o estado reforme aquelas escolas. Então muitas escolas já foram reformadas ou estão sendo reformadas em virtude dessa cobrança do Ministério Público. Escolas tanto na sede urbana quanto na zona rural e nas comunidades indígenas também. Então eu visito muito comunidades indígenas, dou palestras em comunidades indígenas, visito as escolas, tanto durante o dia quanto à noite, para dar palestras para as crianças e adolescentes que estudam ali. Palestras também, muitas já fiz dentro da reunião de pais e mestres nas escolas. Então aquela reunião do começo de ano, geralmente, ou do começo de semestre, onde se reúnem os pais dos alunos e os professores, juntamente com a direção da escola. Eu vou lá, peço sempre um espaço para poder trazer algumas informações para aquelas pessoas ali estão, principalmente em relação à questão dos pais estarem atentos à educação dos seus filhos, que muitos são bastante omissos, né, com esse tipo de situação. A gente visita delegacia, polícia militar. Lá, por exemplo, nós temos uma ação civil pública ajuizada esse ano para a reforma do quartel da Polícia Militar lá, que está numa situação bem precária. Interessante. Ação civil pública para reforma de escolas, por exemplo, na Vila do Paredão, foi uma que foi ajuizada esse ano, para a construção de muro na escola e algumas melhorias, até para a segurança dos alunos, dos professores e do patrimônio público. Ação civil pública tem uma ação civil pública, inclusive até para consertar o gerador do hospital. Porque quando falta energia, acabou, e tem o gerador lá, porém está estragado. E nós fizemos recomendação, tentamos administrativamente resolver com a prefeitura, mas não foi resolvido, tivemos que ajuizar uma ação. Mas o trabalho do promotor fora do gabinete, eu digo que é até mais importante que o trabalho dentro do gabinete. Por quê? Porque traz a resposta para a população da atuação do promotor de justiça. E, como você falou, tem aquela questão de fiscalizar, da confiança, né? Que é aquele órgão em que você pode chegar lá e denunciar e ter a certeza que, de alguma forma, você vai ter a resposta, seja ela qual for. E muitas pessoas procuram também a Defensoria Pública. E eu tenho certeza que muitas pessoas, principalmente no próprio interior, às vezes não sabem qual caso procurar o Ministério Público e qual caso procurar a Defensoria Pública. Como é essa diferença?
Apesar do Ministério Público e da Defensoria Pública terem algumas atribuições semelhantes, por exemplo, ambos podem ajuizar uma ação civil pública, ambos podem ajuizar uma ação ordinária, por exemplo, para cessão de medicamentos pelo Estado a uma pessoa carente de medicamento de uso contínuo, mas só que as atribuições, apesar de semelhantes, são diferenciadas pela lei, até para que um não esteja usurpando a atribuição de outro. A Defensoria Pública, ela vai atuar em prol dos necessitados, assim definidos por lei, ou seja, os pobres no sentido legal, não tem condição de pagar um advogado, e especialmente nas suas questões individuais. Por exemplo, ajuizamento de uma ação contra o Estado, por questões particulares, como por exemplo, por danos morais, materiais, ações de guarda, ações de alimentos, ações envolvendo direitos de consumidor, mas individualmente falando. Já o Ministério Público não. O Ministério Público ele atua em favor, em prol dos interesses individuais, mas desde que sejam indisponíveis, e nos interesses públicos, nos interesses sociais. Então, quando a demanda ela toma um vulto maior, que atinge toda uma coletividade, aí sim a atribuição do Ministério Público está presente. É o que diferencia bastante, para ficar bem claro para as pessoas. A Defensoria Pública, em regra, atua nas questões individuais da pessoa, questão que diz respeito somente a ela, e o Ministério Público nas questões que diz respeito a uma coletividade, que transcende a pessoa física individual. Por mais que em algumas situações o Ministério Público tem atribuição também para ajuizar ações em prol de uma pessoa, mas é quando o direito é individual, mas é individual indisponível. Por exemplo, a investigação de paternidade. Mas a diferenciação maior é essa. Defensoria Pública, pobres, necessitados e questão individual. Ministério Público, independente se é pobre, se é rico, qualquer situação, mas que a questão tenha uma dimensão coletiva. E questões de denúncia também. E questões de denúncias também. A gente recebe muita denúncia. É importante também colocar para a população, mas muitas pessoas não sabem, mas todas as causas que envolvem criança e adolescente, o Ministério Público tem que obrigatoriamente atuar, isso é uma questão de lei. Sim. Me fala um pouquinho da atuação do Ministério Público nos processos, como é agora a parte do promotor no gabinete. Sim, em relação à criança e adolescente. Com relação aos processos em geral, que o Ministério Público precisa atuar no processo obrigatoriamente, como um exemplo da criança e adolescente. Tá. O Ministério Público ele tem duas situações, duas posições jurídicas. A primeira como parte ou substituto processual, a segunda como fiscal da lei. Na primeira, é o promotor de justiça que vai ajuizar a ação, no caso de uma ação da infância e juventude, por exemplo. A gente ajuizou algumas esse ano, envolvendo perda do poder familiar, suspensão do poder familiar, aplicação de medidas protetivas em favor de crianças e adolescentes. Mas a gente atua também em muitos processos envolvendo crianças e adolescentes na função de fiscal da lei. Entendi. Por exemplo, ações de guarda, ações de adoção, que são, em regra, ajuizadas pela Defensoria Pública, lá na comarca, e o promotor de justiça atua como fiscal da lei, ele não é parte do processo. Mas como tem o interesse de uma criança e adolescente envolvida no feito, é obrigatório pelo ECA a participação do Ministério Público no processo. Nessa função de fiscalizar todos os interesses, visando o princípio básico do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o do melhor interesse da criança e do adolescente. Então essa diferenciação, tem as duas posições, como autor ou como fiscal da lei. E a gente lá atua das duas formas, nós temos ações ajuizadas em favor de crianças e adolescentes, como temos processos que a gente atua como fiscal, simplesmente. E tem a situação que muitas vezes a população não entende, mas o fiscal da lei, no caso do MP, ele dá um parecer antes do juiz dar a decisão final. Fala só um pouquinho sobre isso. Exatamente. Como temos de um lado um advogado ou defensor público requerendo alguma coisa, o juiz, através da participação do Ministério Público, vai sempre abrir vista ao Ministério Público para ele se manifestar. Então o Ministério Público vai verificar ali se aquele pedido feito pelo advogado ou pelo defensor público, ele deve ser atendido em quais parâmetros, em quais condições, de acordo com o que determina a lei e de acordo com o interesse da criança e do adolescente. Esse parecer não é vinculativo, né? O juiz não está vinculado ao parecer do Ministério Público, porém, via de regra,
o juiz segue o parecer do Ministério Público. Até porque os dois estão ali para aplicar a lei. A lei. Então, pelo menos lá na comarca de Alto Alegre, essa relação Ministério Público-Judiciário ela é bem tranquila. Tanto pelo Dr. Pariba, que é o titular da comarca, quanto aqueles que o substituem em alguma situação. Então, via de regra, o parecer do Ministério Público é acatado pelo juiz de direito da comarca no sentido da definição da demanda, né? Seja pela procedência, pela improcedência, etc. Nós queremos agradecer muito a sua presença aqui e dizer que o Ministério Público em Alto Alegre está de parabéns pela atuação, serve de exemplo para até o restante do país, para que atue também fiscalizando a educação, fiscalizando a saúde, atendendo a população, ouvindo as pessoas, porque dessa forma nós poderemos conseguir pessoas realmente com seus direitos respeitados e teremos assim uma convivência melhor entre todos, entre as pessoas, principalmente os mais necessitados. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez o doutor Igor por estar aqui e dizer que você pode acompanhar essa entrevista inteira lá no YouTube, na página do Lani Patrícia RR. Nós iremos para um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito e nós gostaríamos de agradecer a você que nos acompanhou, que assistiu nossa entrevista de hoje e convidar você para estar presente no próximo programa também, do outro lado da telinha, assistindo o programa que tem o objetivo de levar a informação até você. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a Madila Gaspar. No ateliê Madila Gaspar você tem vestido para todas as ocasiões e várias outras roupas também, shorts, calça, vestidos e roupas para qualquer ocasião. O ateliê Madila Gaspar está com promoção especial, está com preços muito especiais e acessíveis a todos. Conheça o ateliê Madila Gaspar. Esse vestido e muitos outros você pode encontrar lá. E o ateliê Madila Gaspar fica na Avenida Getúlio Vargas com a Rua Alfredo Cruz, próximo à Praça da Bandeira e próximo também à Escola Oswaldo Cruz, no ateliê Madila Gaspar. Não esquece de conhecer a loja da Madila Gaspar. Nós queremos agradecer também ao Ney Maison Noivos, Noivas e Café. Ele que vai realizar o casamento dos seus sonhos, que tem os vestidos de noiva mais bonitos da cidade e também pode realizar uma festa de 15 anos inesquecível para você. Você ainda pode tomar um café com chantilly maravilhoso em seu espaço, que fica na Avenida Villeroy, e você pode ter contato com o Ney através do telefone 91 18 4243. Agradecer ainda ao nosso novo patrocinador. Estamos falando da Tizuca Calçados. A Tizuca Calçados tem calçados lindos e fica na Avenida Ataíde Teve, Liberdade. Você pode também entrar em contato com a Patrícia Passos pelo telefone 91 47 2408 e ela levará o sapato que você quiser até você, manda pelo WhatsApp as fotos do sapato, você escolhe e ela leva exatamente onde você estiver para que você possa ter os sapatos mais lindos de Roraima. E nós gostaríamos de agradecer também a Alegria Foto Estúdio. A Alegria Foto Estúdio que tem os books mais lindos que você pode imaginar. Fotos inesquecíveis e você pode ali estar personalizando também a linha do tempo do Facebook. A Foto Alegria fica exatamente na Avenida Villeroy, em frente ao Posto Gil. No próximo programa estaremos de volta com mais uma entrevista muito especial. Eu vou estar aqui esperando você. Não perca, próximo programa estaremos de volta. Até lá!